Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o educador Morrell Schaefer. Ele é um educador canadense, nasceu em 1933 e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele nessa entrevista. And I didn't really know very much about communications, although I had been quite close to Marshall McLuhan, who did a lot of work and research in communications, as everybody knows. In particular, I wanted to study acoustic communications and all kinds of acoustic communications, just personal talking between people, the sounds around us, the sounds made by the environment, the sounds from the past, the sounds of the future, and so forth. And creating that kind of a subject was very difficult, actually, because we didn't have a word to describe what I was talking about. And if you don't have a word to describe clearly what it is that everyone can understand, then it doesn't exist. And I think that's the reason that we paid very little attention to sound in our lives up to that period. And so if we'd done anything with the work in the acoustic environment and the soundscape, which is a word I had to create, then we, I think, managed to give that subject a real expression. Nessa entrevista, ele fala que não sabia nada sobre comunicação, então ele ficou perto do educador Marshall McLuhan, que foi um educador super intelectual, filósofo e teórico da comunicação canadense. Ele foi conhecido por vislumbrar a internet quase 30 anos antes de ser inventada. Bom, e ele queria, o Schaefer, particularmente o que se refere à comunicação acústica, até então nunca comentada. Então, poderia ser pessoas conversando uma com as outras, os sons que há em nossa volta, o som do meio ambiente, os sons do passado, os sons do futuro e, por fim, criar uma matéria, Porém, eles não tinham uma palavra para descrever, E se você não tem uma linguagem que as pessoas entendam, é como se isso não existisse. Então, ele acredita que deve ser por isso que se demorou tanto tempo para falar sobre acústica do meio ambiente. Vou colocar mais uma parte da entrevista também, que ele fala sobre o assunto que estamos falando. Because what I really was thinking was that we are responsible for tuning the world. It's like tuning an instrument. You tune your violin so that you can play beautifully. Well, you can tune the sounds of the world too, so that we have the kind of acoustic environment that is beautiful and not full of noises and other things that eliminate, that crush sounds, that destroy beautiful sounds. É possível notar nessa entrevista, nessa segunda parte, que ele fala sobre o livro, que ele chamou de Afinação do Mundo, dizendo que esse livro é muito preciso, Ele sentia que eles estavam responsáveis, que ele estava responsável pela afinação do mundo, assim como a afinação de um instrumento, por exemplo. Então, eles tinham a acústica do meio ambiente que soava lindo, e não considerado barulhos idiotas, como ele fala. Bom, a partir dessa entrevista foi possível perceber um pouquinho do que ele acreditava, Schaefer acreditava que o meio ambiente era a própria música, Todo tipo de sonoridade era considerada uma forma de praticar a educação musical. E para ele é fundamental a relação equilibrada entre o homem e o ambiente. Ele conseguiu adquirir isso a partir do momento que ele largou os estudos, e foi construir a casa dele, E naquele ambiente de natureza ele pôde se conectar um pouco mais com esse tipo de sonoridades diferentes. E ele enxergou, que ele via que a arte era uma forma do ser humano se aproximar do sagrado, que é, na verdade, todo esse ambiente que há em nossa volta.
ele foi considerado um educador bem polêmico, né? Porque ele não dava muita importância à teoria musical. Ele achava que essa experiência, né, com a natureza era muito mais real do que simplesmente estar fazendo aí figuras musicais, utilizar a teoria musical como forma de aprendizado. Há um trecho em que ele diz, né, que a aula de música, né, é um espaço onde é que o aluno pode se expressar, né, através de diversas sonoridades, né, que ele consiga descobrir o que há dentro, o que há no meio, né, nesse meio ambiente, que ele possa estar desenvolvendo algum tipo de projeto, algum som, enfim. Vou citar aqui uma frase que ele diz, né, que é mais ou menos assim: o que me interessa realmente é que os jovens façam a sua própria música, seguindo suas inclinações, conforme acharem melhor. Então, essa ideia de que o aluno tenha essa liberdade, o Schaeffer, ele deixa isso bem claro nos textos, né, dos seus livros, e ele não deixa um método, né, e sim esse ato de observar, de olhar o que está perto da gente. Bom, foi mais ou menos isso que eu entendi sobre esse educador. Achei muito interessante, né, que dá a capacidade da pessoa poder ter essa observação, né, essa ideia de que não somente um instrumento é capaz de fazer uma determinada sonoridade, né? A gente tem que olhar o nosso meio.